Oi, gente, vamos falar sobre um assunto que muita gente pergunta relacionado a yoga. É sobre equilíbrio. Eu acho que é um tema que é bem engraçado, porque muita gente chega na yoga falando que precisa muito de equilíbrio, ou às vezes falando que não acha que consegue praticar yoga porque não tem equilíbrio. E o equilíbrio que eu quero falar aqui também não é só o equilíbrio físico, o equilíbrio de estar em pé, de fazer acrobacia, sei lá. É um equilíbrio mental, é um equilíbrio enquanto estado de espírito, enquanto uma forma interna de encarar a vida. Então tem alguns princípios que a gente precisa mudar para a gente poder entender melhor como que esse equilíbrio funciona. A primeira coisa é entender que o equilíbrio ele é dinâmico, ele nunca é parado. E se ele é dinâmico, a gente não controla o equilíbrio. Você não tem. Então, entender que equilíbrio é dinâmico e pensar talvez como as ondas do mar, que está sempre um certo movimento, enchendo, esvaziando. E equilíbrio tem mais a ver com você conseguir estar navegando essas ondas do mar, ao invés de tentar controlar elas. E daí onde que yoga entra nisso? Yoga entra num lugar de entender e criar ferramentas internas para sustentar esse ambiente que está em constante movimento. Esse ambiente que está em constante movimento que é a nossa vida, né? E que a gente não controla. Que a gente não controla. Uma outra metáfora que é legal de pensar em equilíbrio é pensar numa gangorra. Sabe aquele brinquedo que balança para lá e para cá? Quanto mais próxima do centro da gangorra, quanto mais próxima do centro, menos você sente. Você sente que existe sim movimento, mas você não sofre tanto com esse balanço da gangorra. E daí é um princípio budista, de você tá caminhando mais pelo caminho do meio, né? Não necessariamente tá fixa lá, entender que é dinâmico, que você pode caminhar mais para a direita, mais para a esquerda, e você entender que o equilíbrio não é você que controla, é você estar disposto a estar mais perto do centro e ter ferramentas para estar dançando junto com essa gangorra. Então eu acho que é sobre isso, quando a gente pensa em equilíbrio, não é sobre controle, mas sobre você estar ali. Então quando a gente pensa na gangorra, quanto mais nos extremos da gangorra, mais você sente o balanço dela. Quanto mais perto do centro desse movimento que a gangorra faz, o eixo dela é no meio, né? Então assim, eu acho que a gente tem que pensar que a vida é dinâmica. E daí um símbolo do dinamismo da vida é o yin e yang, que é sempre a mudança constante entre os dois lados, yin e yang. E entendendo que a mudança, a inconstância faz parte da vida, a gente pode estar mais próxima do centro do que do centro da gangorra e sentir menos essas mudanças, é, entendendo que você pode estar em equilíbrio de uma forma, em equilíbrio com esse sistema de inconstância. E daí quando a gente pensa na gangorra mesmo também, nos extremos da gangorra, né? 8 ou 80, não precisar estar nem no 8 e nem no 80. E é meio que aquilo que as pessoas têm falado hoje em dia, né? Tipo, uma água, uma cervejinha, é, uma droga, um copo d'água, sabe? Uma coisa nesse sentido. Então, café, uma fruta, fez bike hoje, pratica yoga, o dia no trabalho foi estressante, põe a perna na parede. Pequenos hábitos do dia a dia, assim, que fazem com que a gente se mantenha nesse lugar mais próximo ao centro, mais próximo do que seria entender esse equilíbrio dinâmico e de um lugar saudável para si mesma, sem se agredir com extremos, né? Sem precisar ser extremista de nenhuma das duas formas, sem se proibir, sem entender que as restrições e as proibições causam mais compulsão ainda, né? Eu acho que é nesse sentido que yoga também nos ensina muito a pensar, a pensar em equilíbrio nesse lugar dinâmico e sem julgamento, entendendo que é sobre você e a melhor forma que você consegue encontrar de lidar com a vida.